Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E este episódio é um episódio bastante especial para mim, porque hoje vou entrevistar-vos, ou vou mostrar-vos a minha entrevista com a minha mãe. A Margarida, que é como ela se chama, é formadora profissional, é coach profissional, é cofundadora da empresa Academia do Sim, e além disso é também, mais uma vez, minha mãe. E ela foi uma das pessoas que eu queria ter no podcast desde o início, mas fui entrevistando outras pessoas primeiro para ganhar alguma estaleca, digamos assim, para depois conseguir fazer esta entrevista como deve ser. E ao longo desta conversa nós falamos um bocadinho sobre o percurso dela. Ela licenciou-se em Economia e acabou por trabalhar numa área totalmente diferente, mas falamos sobre o percurso profissional dela, falamos sobre a importância do coaching e aquilo que é o coaching hoje em dia, mas também falamos um bocadinho sobre a influência dos escuteiros na vida dela, bem como a importância e como construir uma melhor relação amorosa com o nosso ou nossa parceira. Eu espero que vocês gostem deste episódio. Foi um prazer enorme poder entrevistar a minha mãe. Eu sou extremamente tendencioso neste episódio, como por razões ligeiramente óbvias, mas acredito que a conversa foi uma excelente conversa. Antes de irem, não posso deixar de agradecer, claro, aos nossos patrocinadores incríveis, à Geração S+. Como vocês sabem, nos últimos anos o estudo científico tem apontado cada vez mais para a importância dos jovens terem um estilo de vida ativo e o impacto que isso tem depois quando se tornarem adultos, e o projeto Geração S+, é um projeto que quer dinamizar esse estilo ativo para os jovens já hoje. Como? Muito simples, eles organizam uma série de atividades e partilham uma série de conteúdos que permitem aos jovens desenvolver este estilo de vida mais saudável. Tudo isto, porquê? Porque jovens mais saudáveis hoje vão ser adultos não só mais saudáveis amanhã, como adultos mais felizes, ok? Portanto, sigam a Geração S+, os links estão na descrição, e sem mais demoras, eis o episódio com a Margarida Mateus. E aqui vamos nós. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You, e hoje tenho comigo uma convidada muito especial, ok? Tenho a convidada Margarida Mateus. Margarida Mateus, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, eu, por tão honroso convite. É um prazer, e vou já tirar aqui uma coisa de cima da mesa, que é muito provável que eu não vá conseguir chamar-te Margarida Mateus, portanto, se me escapar uma mãe, pronto, fica já aqui em cima da mesa que esta é uma opção. Ok, então... Como é claro, as pessoas já sabem, já ouviram na intro que tu fazes parte da Academia do Sim, uma empresa que também gosto muito, trabalhas dentro da área de desenvolvimento pessoal, dentro da área do coaching, mas uma coisa que as pessoas podem não ter consciência é que a tua licenciatura foi numa área totalmente diferente, ok? E eu ia começar por pegar aí, ia-te pedir que tu partilhasses com as pessoas em que é que tu te licenciaste e contares um bocadinho dessa experiência e dessa área totalmente diferente. E posso começar assim uns anos antes ou tem que ser Podes, só logo claro que sim. Não, é porque de facto, quer dizer, não sei se não tem nada a ver, se será essa a designação, mas efetivamente desde muito cedo, eu andava no 9º ano, eu já sabia o que é que eu queria fazer quando acabasse o 12º. Aliás, mesmo no percurso eu já sabia o que eu queria fazer, queria ajudar pessoas, eu sempre fui muito boa conselheira, entre aspas, e ao mesmo tempo queria seguir ou a área de economia, porque era a forma de eu poder influenciar o mundo, e eu acreditava que era possível mudar o mundo, continuo a acreditar. Acho que um é mais rápido do que acharmos que tem que ser toda a gente ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, se não fosse a economia, se não conseguisse entrar por alguma razão, seria professora de matemática, porque eu adoro matemática e tinha o desafio de fazer com que as pessoas gostassem, porque se a gente perceber, é giro matemática. Pronto, quando cheguei ao 12º percebi que realmente a economia era aquela área, não é? E entrei para o curso de economia. Entrei para o último sítio que pus de opção. Eu não queria de todo ir para Coimbra, e foi onde fui parar. E eu não sei se estou a fugir um bocadinho à pergunta, mas olha, está tanta coisa aqui que vou falar, não é? Mas podes entrar na conversa quando tu quiseres. Tá. E entretanto, logo no primeiro ano, no primeiro semestre, percebi que a economia não me ia dar aquilo que eu andava à procura. Eu andava à procura de uma formação e acreditava na economia, nos valores, acreditava que há indicadores que nos podem ajudar a desenhar melhor intervenções no mercado, intervenções na população.
mas que afinal o que se aprendia em economia era muito como é que se faziam taxas de juros, como é que se aplicavam projetos financeiros, inclusivamente tive professores, isto não se pode dizer e ninguém pode ver este podcast que eu não disse isto, mas tive professores que quase que nos ensinavam a fazer esquemas entre bancos, entre empresas, para poderes ganhar offshore não sei o quê, papapá. E eu senti muita falta de ética, sinceramente, e aquilo mexeu com os meus valores e desinteressei-me completamente pelo curso de Economia. A minha mãe, nessa altura, disse-me assim, vai para a Psicologia, que é a tua área, filha, ou vai para outra área. Eu disse, não, mas já comecei aqui, eu gosto da Economia, não gosto é daquilo que depois se faz à volta. E tinha começado o curso e pronto, achei que devia de continuar e durante 5 anos tive a tirar o curso. A aproveitar muito bem a vida noutras áreas também. Deixa-me fazer uma pergunta aqui. Aliás, duas. Primeiro, estavas a dizer que desde o 9º ano que sabias o que querias fazer, assim bem como no 12º, e aquilo que querias fazer era ajudar pessoas. Tens uma consciência de quando é que isto começou a aparecer, essa vontade de ajudar pessoas e, porventura, porquê é que apareceu? Olha, assim, de repente, eu não me lembro de mim de outra maneira. Lembro-me de fazer parte de um núcleo familiar, hoje em dia considerado muito grande, na altura já era médio, nós somos 5 irmãos, pai e mãe, portanto, e com desafios de vida, e portanto eu era mais nova, toda a gente me queria proteger e ajudar, mas efetivamente tive ali um papel também a nível do seio familiar, que eu acho que me chamava para isso, para ajudar o pai ou a mãe às relações interpessoais às vezes que aparecem nas famílias, nas dinâmicas. No meu quadro de amigos também foi sempre um bocadinho essa disponibilidade, portanto eu acho que isto não fui eu que criei, eu acho que isto é um dos meus dons que Deus me deu, essa disponibilidade para o outro, sim. Ok, então ainda antes de irmos à faculdade e ao percurso, vamos só dar aqui um passo atrás porque acho que há aqui uma ligação de fazer, que é a questão da ética, a questão daquilo que partilhaste, da tua crença em Deus e dos escuteiros, ok? E eu ia-te fazer uma pergunta que é, para tu descreveres um bocadinho qual é que foi a tua relação com os escuteiros e depois uma coisa que gostava de saber era se tens 2 ou 3 lições que aprendeste nessa altura ou nesse percurso que ainda hoje carregas contigo. Olha, o escotismo foi incrível na minha vida, aliás eu costumo dizer que tenho, entre várias escolas, mas tenho 2 grandes escolas, o escotismo e o CIARIA. O CIARIA é um centro de educação especial e reabilitação profissional, onde pude colaborar durante 10 anos sensivelmente e com muito orgulho e com muito prazer naquilo que entreguei e que recebi. Portanto, o escotismo e o CIARIA. No escotismo, primeiro o escotismo foi onde encontrei o amor da minha vida, portanto o escotismo tem logo aqui um papel gigante. Mas na altura, portanto estamos a falar dos anos 80, não havia muitas escolhas, muitas atividades onde tu pudesses estar com os teus amigos sem ser na escola. E portanto, quando tens que sair da escola, e não era o meu caso, eu não apanhava nenhum autocarro, ia a pé para casa, estava ali ao pé. Mas os meus amigos na altura apanhavam logo o autocarro a seguir, não tinhas muito espaço para estar com outros jovens, não é? E portanto o escotismo surgia, ainda não havia escotismo para raparigas na altura, na Benedita, nós fomos o primeiro grupo sénior, a primeira equipa sénior de femininos. Portanto, foi assim uma coisa fantástica, começar ali por também receber a lei da escuta, o compromisso com a natureza, com os animais, com o servir a Deus, enfim, pronto. O escotismo trouxe-me muita aprendizagem ao nível do trabalho de equipa, da resiliência, da capacidade de improvisar um nada, de improvisar não sei carumba, e às vezes um pano de tenda, mas trouxe-me muita relação também, e nós, a minha equipa, tínhamos uma relação muito forte, éramos a equipa Panda. A equipa Panda faz presença onde chegava e de onde chega, e portanto eu acho que do escotismo eu tiro muito isto, trabalho de equipa, a resiliência, a capacidade de improvisar com aquilo que há, foram assim coisas fortes, também superação de limites, muitos jogos noturnos mas é incrível. Tens alguma história que acho que retrata muito bem aquilo que foi o impacto dos escuteiros em ti? Deixa-me cá ver assim uma história. Olha, houve uma vez fizemos um raid, quer dizer, há muitas histórias, mas agora estou-me a lembrar desta. Fizemos um raid noturno, muitas horas, muitos quilómetros. Para quem não sabe o que é um raid, podes explicar? Um raid no fundo é um jogo noturno
mas que tem muitos quilómetros de percurso, tens que ir a vários sítios, fazer várias ações, é um bocadinho esta dinâmica, muita caminhada, sim, e tínhamos muitos quilómetros, não faço ideia quantos é que foram na altura, sei que era tudo por azimutos, ou seja, tinhas uma bússola, tinhas de tirar um ponto de referência, no meio do pinhal às vezes não é fácil pontos de referência, e já eram para aí 1h, nós continuávamos em caminho, provavelmente perdidas não sei por onde, tínhamos as nossas varas, portanto, a vara é um pau que tem 2 pontas que nos ajuda a orientar o caminho e a escolher o caminho do bem e deixar outros caminhos para o outro lado. E a certa altura nós éramos 7 e a equipa estava a entrar um bocadinho em pânico, porque já estávamos muito cansados, porque não sabíamos onde é que estávamos, porque cada vez que vinha uma luz de um carro, o medo, éramos só raparigas, alguém nos faz mal, enfim, estava a ficar um ambiente pesadíssimo. E eu desatei a cantar, então quando eu comecei a cantar, zangaram-se comigo. As bem a cantar, não sei o quê. Eu percebi na altura, mas era a minha forma de eu conseguir lidar com, por um lado, o stress todo que estava ali, por outro, era importante impulsionar para a equipa, vamos lá conseguir chegar, está perto, e se nós não aparecermos, alguém nos vai à procura, e temos aqui caminhos, e Deus está connosco, eu sou muito assim. Pronto, e lá começamos a cantar todas, e lá vimos uma luz, acampamento! Uma festa, chegámos, e pronto, foi espetacular. Tinha desaparecido uma rapariga, foi assim o pânico. Isto para dizer que são estas experiências que não tem interesse nenhum para quem não está a viver, mas que foram marcantes, a questão da superação, de ultrapassar os medos, de situações. Ok, então vamos andar aqui só para um lado para o outro e vamos então seguir para a tua entrada no mercado de trabalho. E tu tiveste uma série de trabalhos diferentes, mas falaste ali de um ainda há pouco, quando dizes que tens 2 escolas, a Escola do Escotismo e a Escola do Seria, um sítio onde trabalhaste durante 10 anos. Fala um bocadinho sobre esse percurso no Seria, sobre o que é que tu fazias, quais é que foram, porque é que disse que foi uma segunda grande escola. Fala-nos um bocadinho disso. Olha, eu não sei se posso fazer aqui um parênteses, que é, eu queria pegar no percurso de faculdade para chegar ao Seria. Que é, como eu estava a dizer, eu cheguei ao final fiz o curso à mesma, não acabei na altura, portanto, porque o desinteresse foi cada vez crescendo mais, claro. E o interesse em outras coisas foi despertando. Eu tinha feito um curso profissional de informática de gestão e na altura não havia computadores como a Joá, ninguém tinha computador portátil, havia umas torres enormes, não é? E o facto de ter feito aquele curso antes, e muito grata por isso, eu tinha uma vantagem em relação aos meus colegas, eles gostavam de economia, eram bons em economia, eu era boa em informática. Então acabei por conseguir arranjar ali trabalho, que era fazer os trabalhos deles a computador, e era uma forma de eu estudar as matérias e as ventas deles, os apontamentos deles, e isso foi engraçado. Isso só para dizer que às vezes não temos a skill naquele sítio, mas temos outra que podemos utilizar e rentabilizar. Como não consegui acabar o curso logo no último ano, ficaram-me a faltar 2 ou 3 cadeiras e uma delas que eu, por mais que tentasse, não conseguia mesmo fazer aquilo não me dizia nada, era marxismo, lembro perfeitamente, e pronto, e o professor era assim, simplesmente intragável, segundo diziam, porque eu nem dei ao luxo dele me humilhar, porque não fui lá, não é? E pronto, e cheguei ao final do ano e como eu tinha dito, a minha oportunidade era, eu gostava ou economia ou professora de matemática. Então decidi ir começar a trabalhar, os meus pais não tinham que me ajudar mais, concorri para dar aulas e fiquei a dar aulas de matemática, foi assim uma coisa maravilhosa. Foi um ano em que fiz essa experiência, percebi que era bom, gostava, mas não era o meu forte. Realmente eu gostava mais de trabalhar com pessoas, ajudá-las noutra dinâmica também. Fiquei ali um período, uns meses que não tinha trabalho, e decidi ir ao centro de emprego, à procura de alguma coisa, dizer o que é que eu gostava de fazer, o que é que podia procurar. Pronto, e não havia nada na área de economia, porque as pessoas forçavam, economia, mas procurar economia, embora eu ia dizendo eu não quero economia, eu quero trabalhar outras coisas. E quando vim embora da entrevista, na porta das costas da porta que eu ia abrir para sair, estava uma frase que dizia assim: ninguém é tão bom que não tenha nada para dar, nem tão pobre que não tenha nada para receber. A frase típica que nós já vamos conhecer, não é? Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, nem tão pobre que não tenha nada para dar. E eu, quando ia a sair, abri a porta, olhei para a frase e comentei a frase em voz alta. E a senhora que estava lá, a dona Rosário, lembro perfeitamente, disse-me: então, mas partilhe comigo esse pensamento. E voltou-me a pedir para entrar para a entrevista. E eu falei sobre o que é que eu achava sobre aquela frase. E ela disse-me: eu acho que tenho um emprego certo para si.
até porque tinha acontecido um acidente grave na Nacional 1, lá perto da Benedita, que tinha deixado uma jovem em coma durante muito tempo, e eu ia diariamente ao hospital visitá-la lá em Coimbra, apesar daquele elevador ser horrível para mim, porque era no 9º andar e tem aquele espaço muito grande, e aquilo fazia-me confusão, mas diariamente eu ia para lá falar com elas, dizia, não vale a pena estar a falar, mas eu ia, porque tinha ali uma ligação forte com aquela moça, e contei também um bocadinho esta história, sabe, tenho um emprego certo para ti, não sei o quê, vou-te pedir que faças uma entrevista na Cearia. Pronto, e então fui à Cearia fazer uma entrevista e entrei na Cearia. A Cearia é uma escola porque trabalhar com pessoas que têm desvantagens ensina-te todos os dias, ensina-te a superação, ensina-te a gratidão, ensina-te a dar valor a coisas que tu achas que estão adquiridas e, portanto, ensina-te a tolerância, ensina-te a teres medo. Eu lembro-me da primeira vez que entrei numa zona do Cearia onde havia salas para deficientes mais profundos e os gritos e o bater, aquilo tudo me assustou muito, foi muito difícil passar por ali, até perceber mais tarde no percurso que fiz lá que são só formas de expressar. Quem não sabe falar e sabe emitir sons, imita os sons conforme os estados emocionais que tem, se está muito alegre, imita muito forte. É a forma de manifestar aquilo que consegue manifestar. E há uma altura em que tu deixas de estranhar para até valorizares o quão gratas às vezes aquelas pessoas são por tu apareces lá, por tu veres. Por um lado isto. Por outro, também, e eu costumo partilhar isto quando agora faço formação em instituições como a CIAD e outras, que é, estas instituições não conseguem sobreviver sem terem técnicos e profissionais qualificados e pessoas que dão para além daquilo que é as 8 horas de serviço por troca de um ordenado, não é? Essa foi outra aprendizagem e também muito trabalho de equipa e perceberes que às vezes quando és tu a fazer sozinho, fazes uma determinada linha, fazes como queres, fazes rápido, mas há coisas que não se fazem sozinho e há coisas que não se podem fazer rápido, tem que levar o tempo que uma comunidade precisa, não é? Claro. E essa foi outra aprendizagem que fiz também lá na Cearia. Ok, imagina, mais uma vez, porque ponto 1 é uma área em que nem toda a gente conseguiria, porventura, trabalhar. Sim. E tu tiveste lá um período bastante grande, 10 anos ainda é um pedaço grande de tempo. Mais uma vez, quais é que foram, ou qual é que foi a principal lição que toda essa experiência te trouxe? Ou seja, já disseste algumas, estou curioso para saber se tivesse de resumir a uma, era alguma das que acabaste de mencionar ou se era algo diferente. É uma pergunta muito interessante, sabes? Difícil, mas muito interessante. E se calhar, pronto, é o que é. Mas eu acho que a grande lição que eu tirei foi nem tudo vale a pena. Isto é ridículo, se calhar, mas nem tudo vale a pena. E foi, ao mesmo tempo que fiz este percurso, também percebi que acabou aqui. Aquilo que eu tinha para dar, chega a uma altura que eu tenho que dar no outro lado. Há outro e para mim foi difícil, não foi fácil. Ainda hoje eu continuo a acompanhar tudo o que tem a ver com a Cearia, porque lá está, porque há uma ligação emocional forte a todo o meu percurso lá e é uma casa que eu olho, estou a olhar para ali porque aqui do fundo da janela aqui de onde estou, ao fundo eu vejo um palacete agora amarelo, durante muitos anos foi um palacete cor-de-rosa e eu olho para lá com ternura e com carinho todos os dias, é assim uma ligação forte. Mas eu acho que nem tudo, há uma altura que nós temos que dizer chega, basta é melhor, não quer dizer chega. E na Cearia foi assim, chega a uma altura em que há mais mundo para viver e para fazer. Ok, então vamos explorar mais esse mundo e aqui queria, ou seja, tu terminas, tomas a decisão de dizer sair. Basta e de sair, exatamente. O que é que está na tua cabeça nesse momento? Ou seja, o que é que tu estás a pensar sobre o que é que vais fazer, o que é que não vais fazer? Porque entretanto já tens família, já tens filhos. Uma filha com 10 anos, um filho com 4, 3, 7. Exatamente. O que é que vai na tua cabeça sobre as tuas decisões profissionais e o que é que queres fazer, o que é que vais fazer? Olha, aqui é importante ter falado de uma coisa mais uma vez muito importante, que é o valor da família. Depois de eu perceber que realmente queria ter família, não é? Porque também houve ali uma fase em que ainda ponderei a parte missionária, eventualmente uma vocação mais sacramental, outro nível que não matrimónio, pronto, a família passou a ser um valor e graças a Deus nessa altura isto foi muito conversado em família, quer com o meu companheiro de vida, o João Mateus, não é? Olá, beijinhos para ti, que te fez ouvir este podcast.
E o João deu-me toda a força, quando ele percebeu que realmente há coisas que não valem a pena, há coisas que valem a pena de outra maneira, e portanto, aquilo que passava na minha cabeça é o que é que vai acontecer a seguir, porque eu saí dali sem qualquer plano, nem plano B, eu só sabia que eu quero servir e quero servir de outra forma. E portanto foi assim, num chão. E foi engraçado porque no dia que eu saí de Cearia tive assim uma surpresa grande dos meus filhos e onde tu estavas também, não sei se te recordas deste episódio e do pai, não é? Que eu saio da Cearia e tenho lá um cabriolé à minha espera, com umas viagens programadas de férias, vamos não sei para onde, eu nem sabia nada, foi assim uma coisa só, foi mesmo sair daqui e começar uma coisa nova que não sei o que é. Pronto. E depois logo, pronto, uma das coisas que eu tomei a decisão logo foi vou acabar o curso, que tinha ficado parado no tempo, não é? Inclusive a minha mãe tinha-me arranjado um emprego num banco, eu tinha falado lá com uma senhora, porque o sonho da minha mãe era ser bancária, e quando me ia para ela, oi meu filho, quando disto é coisa bonita, pá, aquilo não me dizia nada, eu disse, mãe, não vale a pena, já disse que eu não quero trabalhar num banco, eu quero servir pessoas de outra forma. E ela, mas porquê? É um emprego seguro, aquelas ideias que os pais têm, não é? Emprego seguro e que vais ganhar não sei quando. Não era isso que me movia, eram outros valores. E então fui de facto trabalhar, acabar o curso, foi muito exigente, o que estavas a dizer, eram os filhotes, era a família, era fazer alguns trabalhos, eu dava muitas explicações, matemática, lá está, o plano, há sempre skills que se vão criando aqui, ajudando aqui de alguma coisa. E pronto, e fui acabar o curso, já não faltavam só 3 cadeiras, faltavam muitas mais, porque entretanto tinha havido as reformas de Bolonha e mais isto e mais aquilo, mas tinha uma grande benesse, que era, eu podia escolher as disciplinas que eu quisesse para acabar o número de créditos, que agora era por créditos, e isso foi bom porque permitiu-me ir tirar disciplinas que eu gostava, como gestão de pessoas, liderança, gestão da qualidade total, foi uma cadeira que me marcou imenso. Se a professora Patrícia Sá ouvir isto, muitos parabéns, porque ela teve um impacto muito grande para mim nesta reviravolta profissional, e portanto foi mesmo muito, muito interessante ir fazer o curso nessa altura. E depois é aquela cena, faltam 7 ou 8 cadeiras, mas estás motivado, fazes aquilo no ano e a família ajudou imenso e portanto foi bom. Entretanto, ao mesmo tempo, na altura eu estudei também as normas da qualidade, era uma das cadeiras ligadas precisamente à qualidade da gestão, e perguntaram se eu não queria dar uma formação numa empresa. Eu não tinha assim experiência ainda muito grande, tinha muita experiência de formação num outro contexto. Ok, vamos lá fazer esta formação para aquela empresa. E foi incrível, consegui impactar uma equipa de gestores numa empresa de cerâmica altamente. Tanto que depois fiz vários meses projetos naquela empresa com várias áreas, vários departamentos, e foi assim logo uma experiência brutalíssima. E eu pensei, é isto realiza-me imenso. E então pronto, a partir daí foi aplicar muita da minha formação, e estudar e preparar-me, e começar a fazer formação, agora não formação na Cearia, mas formação em empresas. Para empresas e para ativos, e depois convidaram para dar aquelas formações de qualificação, agora já mais tarde, com as novas oportunidades, tive ali um projeto primeiro e depois chamou-se isso, agora é o Qualifica. Portanto, entrei pelo mundo da formação, aliás, já passei os 25 anos de experiência de formadora, e foi aplicar e usar muito tudo aquilo que tinha aprendido e que tinha estudado nesta segunda fase de curso, nesta vertente de liderança, de comportamental, de pessoas. Portanto, a economia serviu-me para ter um canudo concluído e 3 ou 4 cadeiras em 5 anos que depois fiz num ano e que foram realmente as marcantes e as impactantes. Ok. Deixa-me fazer uma pergunta. Dentro da área de formação, o que é que tu gostas mais? Dentro da área da formação, o que eu gosto mesmo é de despertar crenças nas pessoas. Crenças que as potenciem, que as façam acreditar nelas para fazerem aquilo que elas querem fazer. Isto é o que eu gosto mesmo. Okay. Eu gosto de chegar a uma empresa com problemas, estás a ver, onde as pessoas têm dificuldades e fazer sair essas dificuldades, observarmos as dificuldades, percebermos o que é que elas nos estão também a dar, para podermos encontrar uma forma mais construtiva, mais positiva de ter isso, mas alinhado de outra forma comportamental e de comunicação e de relação, sobretudo. Eu adoro isto. Ok. E talvez por isso também
possa de alguma forma ter influenciado uma outra área muito grande onde tu também começaste a operar, que é o coaching, não é? Então, imagina, hoje em dia isso é uma visão que nós partilhamos. Coaching é daquelas palavras que é atirada para cima da mesa como se não houvesse amanhã, e damos um pontapé numa pedra e saem 5 coaches lá de baixo. 10 coaches! Fala-nos, tu és uma pessoa que eu tenho em muito boa conta nessa área, porque acho que tu és uma das pessoas que realmente no toque ao coaching faz coaching e não simplesmente diz que é coach. Fala um bocadinho sobre a tua experiência, como é que tu chegaste a essa área, quais foram os primeiros passos. Fala-nos um bocadinho disso. Olha, é engraçado quando eu estive num jantar e estivemos a falar um bocadinho sobre isso. Eu estive a rever um bocadinho a história e alguns passos. Mas só dizer, alinhado com o que estavas a dizer, que realmente coaching é coaching. Depois o que tu pões lá à volta é só ajudar a dirigir eventualmente uma área de intervenção, mas pronto. Na sequência da formação e do trabalho que eu fazia em algumas empresas, eu já fazia uma espécie, já era um bocadinho coach sem saber e sem ter este nome e sem ter esta designação. E então estava um dia a ver televisão, a SIC Mulher, e estava uma senhora chamada Cris Carvalho. Eu tinha uma rubrica todas as semanas à tarde em que ela falava sobre uma ferramenta de coaching e ia explicando aqui algumas coisas. Eu estava a ver um desses episódios e ela estava a falar dos valores e da importância dos valores nas nossas vidas e aplicou uma ferramenta e deu passo a passo para nós fazermos em casa. Eu fiz aquilo e fez-me muito sentido e eu pensei assim, tenho que fazer formação com esta mulher. E fui procurar tudo o que havia para procurar sobre a Cris Carvalho, o Instituto de Programação Neurolinguística, passa a publicidade, mas de facto é muito bom. Trabalhei ali com ela e tal, e comecei a ir pesquisar autodidata, não é, sobre coaching. O que é que significava o coaching, como é que se intervia, que ferramentas é que havia, comecei a estudar. E comecei, naquilo que eu conseguia, mais ou menos, ir aplicando algumas daquelas coisas que ia perceber na formação que fazia. E de facto o impacto era muito maior. Quando tu, em vez de levar as receitas, levas perguntas e a pessoa vai despertando aqui coisas internamente e ela acede a recursos, os passos que dá são passos muito maiores do que enquanto vai só seguindo aqui passinhos que tu vais dizendo. Pronto, e eu tenho que fazer um curso de coaching qualquer dia. E houve uma altura que chegou a altura, fui pesquisar e procurei, na altura encontrei 3 grandes referências de entidades que faziam coaching em Portugal. Para mim esse era um requisito e o que eu gostei mais foi da abordagem do Instituto da Cris Carvalho e decidi fazer a formação com ela. Mais uma vez foi assim uma decisão em família, porque eu escolhi o método intensivo, eram 10 dias completamente imersa em formação, num espaço incrível da Coria, curiosamente é um espaço ligado à minha história de namoro e de relação, acho que isso também ajudou se calhar, e pronto, foi esse um investimento significativo, na altura foi também uma decisão familiar em relação a esse nível, mas as coisas são o que são e quando a gente está alinhados com o universo isto vai sempre certo. Isto foi uma certificação que eu fiz em finais de maio, junho, 2014, penso eu, 2014 penso eu, sim talvez, já não sei muito bem de cor, sei que nesse ano, eu estava a fazer, aquilo foi 10 dias de imersão intensiva e depois tens 3 meses para que fazes ali um estágio, digamos assim, com intervenções que são depois supervisionadas, são gravadas, para poder certificar mesmo como coach. A certificação neste instituto é de facto muito exigente e muito rigorosa. E no meio disto, há uma empresa com quem eu trabalho que me diz assim, nós temos um projeto, precisamos de X número de coaches e queremos-te no projeto. Eu disse, mas eu não sou coach, eu estou na fase de estágio, posso cometer erros, eu sempre vejo isto muito a sério, porque há regras e há um código muito exigente para seres uma profissional coach. E foi giro porque foi também um bocadinho de reconhecimento quando me disseram que sim, tu não és certificada, mas tu já és coach. E então havia assim um projeto incrível da EDP, uma grande empresa, estava na transição para o business to business, e pronto, e em 2 semanas fiz uma intervenção que me pagou o curso e comprou um carro. Portanto, isto só para dizer que às vezes quando nós temos de facto as coisas muito bem alinhadas, fazemos aquilo que é de paixão, as coisas acontecem. E foi muito incrível porque primeiro eu fiz a formação em coaching implica que tu faças o percurso. Tu não vais aprender teoria, tu vais ter que fazer um percurso. E, portanto, desinstalou-me em várias áreas da minha vida. E permitiu-me chegar ao final
com a certificação e com uma abertura, digamos assim, mental, de perceber que eu tenho um potencial que posso fazer outras coisas, que posso não estar ali tão balizada nos tetos, não é? Porque também tinha as minhas crenças para trabalhar. Claro. E pronto, e o coaching apareceu assim e nunca mais parou até hoje, e identifico muito com aquilo que faço em termos de serviço de coaching. Sim. E diz-me uma coisa. Mas tu conversa, estás à vontade, tu metes na conversa que quiseres. Está ótimo. E entre a formação e o coaching, sendo que são coisas totalmente diferentes, tens alguma preferência? E se sim, porquê? Essa pergunta também não é fácil. Para mim, eu gosto muito das duas coisas. Eu gosto muito da formação, porque ao fim de 25 anos a trabalhar com muitas empresas, com milhares de pessoas, isto também te permite, quando vais abordar um tema, abordá-lo de diferentes perspectivas e entregar um serviço que traz valor às pessoas. Portanto, eu gosto muito da formação. E depois também acho que tem, a prática da academia é muito essa, a nossa formação é prática, é dinâmica, é envolvente. Portanto, nós não deixamos o coaching de fora, apesar de não ser coaching, mas há uma atitude, uma liderança coaching que tu levas para a formação e isso faz a diferença. E eu gosto da formação. No coaching, gosto imenso de sentir as pessoas a revelarem-se, a despertarem, a encontrarem recursos que achavam que não estavam lá ou que nem sequer sabiam que estavam, e depois aquilo que lhes permite em termos de decisão de vida, de mudanças, de chegar a algumas coisas que seriam impensáveis sem esse processo. Portanto, é que eu gosto mais, gosto das duas coisas. Gosto muito do coaching em termos de grupo. Eu acho que criar grupos de coaching também funciona com muita força, porque o poder do grupo é também algo importante, algo que... Há um empoderamento em rapport, não é? Em maior rapport, e isso passa a ser um recurso também do próprio processo. Portanto, também gosto muito dessa dinâmica. 3As, aliás, é muito essa força que também traz. E pronto, não sei, não tenho uma escolha. Se eu pudesse só fazer não sei, era difícil. Acho que fazia a mentoria, que junta ali, agora também está muito na moda a mentoria, não é? Portanto, a gente junta ali as coisas. Ok, antes de irmos à questão da academia, à questão de 3As, dentro especificamente do coaching, que é uma ferramenta que tu depois utilizas nos vários veículos profissionais. Dentro do coaching há duas coisas que eu queria explorar. Uma delas foi porque tu mencionaste, que tem a ver com as crenças e o facto de tu gostares de despertar as crenças que os outros precisam para atingir melhores resultados. Mas a outra, antes, tu também já mencionaste, é uma das que nós fizemos juntos muitas vezes a formação, e numa formação específica da Academia das Ferramentas de Coaching havia uma parte que era sobre perguntas que eu sempre gostei de, neste momento, sentar-me na secretária onde estavam os formandos todos e ver-te fazer essa parte, porque eu acho que tu és uma mestre das perguntas. E ia-te começar por perguntar o que é que as perguntas têm de tão especial para ti? Eu acho que as perguntas abrem. O que as perguntas têm de especial é que elas abrem caminho, não é? Também há perguntas que fecham caminho, por isso é que é preciso fazer as perguntas certas, não é? E há pessoas que são muito boas a fazer perguntas que as fecham e que as limitam. E o desafio é precisamente esse, é pegares na mesma pergunta praticamente e só mudas a abertura, só lhe colocas uma porta ou uma janela. Talvez agora não me assim alguma de repente, mas de facto às vezes as pessoas focam no que isso vai dar mal, não é? Por exemplo, há muitas pessoas que se limitam e que desistem antes de começar porque pode correr mal. Imagina, pegas na pergunta e dizes, e se correr bem? Abre logo, não é? Mas eu aqui não posso fazer nada. Limita. Ou então quando tu dizes, o que é que eu poderei fazer? Abre. E as perguntas fazem muito este jogo, e eu gosto muito da ferramenta, é uma ferramenta de coaching, é a ferramenta de excelência na minha perspectiva do coaching, que são as perguntas poderosas, porque abrem caminho, porque abrem perspectiva, porque abrem horizonte, porque abrem ação. Então o que eu pergunto em especial, eu acho que é isso mesmo, é a capacidade de abrir, de te deslocar para outro lugar. Ok, então, e imagina, assim, muito de repente, para quem nos estiver a ouvir, quais é que são 2 ou 3 perguntas que uma pessoa tem de ter à mão
para ter esta abertura no seu dia a dia? Há uma que eu repito todos os dias com todas as pessoas que trabalham comigo, basicamente, que é o que é que tu realmente queres. Onde estejas, não é? Estás numa discussão com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua filha. O que é que pensa? Traz esta pergunta. O que é que tu realmente queres aqui? Porque ao fazeres essa pergunta e observares a pergunta, vais-te permitir colocar num estado emocional mais alinhado com aquilo que tu realmente queres do que aquilo que possas estar a fazer por impulso e por reação, sem controle, sem disciplina, sem alinhamento. Portanto, eu acho que essa é uma que pode aparecer. E outra que pode aparecer é qual é que é o teu sonho? Está muito alinhada, não é? Mas a outra é no dia-a-dia até. E esta é qual é que é o teu sonho? Porque mas quando te focas demasiado no problema, ou nas queixas, ou nisso, ou nas dificuldades, qual é que é o teu sonho? Alinha-te com o teu sonho. Qual é que é essa... Quando tu chegares lá, o que é que vais sentir? Sente mais disso. Portanto, também gosto muito do como é que vais fazer para, não é? Para mobilizar para a ação. Há tantas perguntas que eu gosto. De que é que está... Há uma que eu também gosto, que é de que é que se trata exatamente a tua vida? Não é? Qual é que é? Não é? O que é que é? Também gosto. Há muitas perguntas. Okay. Então, imagina, não sei se respondi à tua pergunta, mas... Está ótimo, está ótimo. Imagina, portanto, as perguntas abrem e quando abrem dão espaço a que tu transformes, haja algum tipo de transformação. Neste caso, a forma como eu mais te vejo ou te vi utilizar perguntas é no sentido de abrir para depois transformar aquilo que estavas a falar, que são crenças. Ok, então imagina, explica um bocadinho o que é que são crenças e que tipo de... Porquê que isso é uma coisa importante? Porquê que transformarmos as nossas crenças é uma coisa importante? Olha, eu gosto mesmo deste tema e estar-nos aqui uma formação de não sei quantas horas ou uma conversa e entra na conversa sempre que tu quiseres. Eu acho que crenças são tudo aquilo que a gente acredita. Mesmo aquilo que a gente acredita que não acredita, é crenças. E acredito também que as crenças são a base de tudo aquilo que nós somos, e daquilo que fazemos, e daquilo que somos, e daquilo que temos, inclusive, dos resultados que geramos. Acredito que as nossas crenças condicionam muito os nossos hábitos, as nossas ações, e, portanto, se os nossos hábitos, as nossas ações dizem quem é que nós somos ou geram os nossos resultados, as crenças são a base disto tudo. E acredito que, crença, não é? Acredito que nós acreditamos em coisas que nos potenciam, que nos expandem, que nos fazem essa transformação que estamos a falar, assim como também temos um conjunto de crenças que nos limitam, que nos protegem, que nos defendem e que também nos levam para a inércia. Por isso é que eu acho que é tão importante nós percebermos quem é que nós somos. Às vezes fazemos assim, porque o meu objetivo é este, ok, boa, agora deixa lá ficar, o objetivo vamos ver quem é que tu és aqui, não, mas eu quero trabalhar para aquilo. Se tu começas só a falar do resultado, sem teres este momento de paragem e perceberes, mas como é que eu estou aqui, como é que eu cheguei aqui, que crenças é que existem em mim que dizem quem é que eu sou? Se tu não descobrires este código, não é? Tu não vais construir um novo paradigma para te alinhares com aquilo que tu queres a vida no futuro atingir ou ser ou transformar. Portanto, eu acho que é muito importante termos esta consciência de crenças. Com a noção também, acredito eu, e também vou estudando aqui em algumas coisas, que nós não dominamos metade, enfim, nem arrisco uma porcentagem das crenças que temos. Sabemos que elas existem, é um bocadinho aquela consciência de que eu sei que não sei, não é? Sei que existem, não sei quais são, mas sei que elas estão lá. E quanto mais rápido tu perceberes isto e aceitares isto, ok, então eu já vou deixar de estar menos preocupado em ir isto é uma postura, cada um terá o seu caminho, não é? Chega numa altura que eu já nem quero saber o que é que está lá e o que é que foi que aconteceu nos 2 anos e no ano e o trauma não sei de quê, ok, isso trata-se com especialistas dessa área, não é? A psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, há muitos recursos para trabalhar isso. Não falo, aí não é coaching, na minha perspectiva coaching não é uma terapia a esse nível, não é? Agora, eu sei que existem coisas, ok, elas estão lá, como é que eu faço então para mudar aqui algumas, que sistema de crenças é que eu quero transformar? E aquilo que eu acredito vai muito alinhado com, tens 2 hipóteses, ou ficas à espera que aconteça um episódio na tua vida tão traumático que te transforma as crenças, ok? Morre alguém, tens um acidente, ficas sem uma perna, uma coisa assim dramática e faz-te mudar, ok? Ou então tu defines, ok, eu sou isto, eu quero aquilo, para ter aquilo tem que ser aquilo,
ok? E eu vou criar quais é que são o quadro de crenças que uma pessoa que tem aquilo e que é aquilo tem que ter. E vou construir um novo paradigma, eu vou criar novas crenças, vou fazer afirmações, vou repeti-las, vou criar um método para construir um potencial de crenças novas. E repito tantas vezes, porque nós acreditamos naquilo que vamos repetindo, que a certa altura estas crenças possam ser mais fortes do que aquelas que estavam lá e que eu nem sequer sei aceder. E está tudo bem, porque agora eu estou a reconstruir um novo eu. E eu acredito mesmo nisto, e acho que as crenças são importantes para transformar por causa disto. Não sei se o que é que tu achas sobre isto. Está excelente. Ok, então, antes de irmos a uma outra área, tu tens 2 grandes projetos profissionais, a Academia do Sim e o 3As. E eu ia pedir para falares um bocadinho sobre cada um deles e o impacto que te permitem ter no mundo. Olha, em relação à Academia do Sim, não é? Que é um projeto acarinhado por nós e partilhado de alguma forma, a Academia serve mesmo para dar resposta sobretudo a empresas, às pessoas das empresas e às pessoas particulares também, no sentido de nós acreditamos e temos essa visão, maximizar a excelência humana, contribuir para que a pessoa se descubra naquilo que está a fazer, seja numa equipa de trabalho, seja a liderar pessoas, seja num projeto empreendedor, seja o que seja, não é? Como pessoa, mas mais vocacionado normalmente para empresas. E dentro da academia também diria que o nosso core é muito a parte comportamental. Portanto, trabalhar a comunicação, a motivação, a liderança, com competências de gestão de tempo, dinâmica emocional, inteligência emocional associada, gestão de stress, tudo aquilo que possam ser elementos que facilitem esta excelência, não é? Temos também alguns workshops mais vocacionados também para o atendimento de excelência, passando pela parte comportamental, influenciar e impactar uma cultura mais de reconhecimento. O reconhecimento é um dos elementos mais valorizados pelas pessoas como fator de motivação. Às vezes há empresas que falam connosco, já fizemos um evento XPTO, já investimos não sei quantos, não sei quê, e parece que isto não motiva as pessoas. E às vezes, mas já perguntaram o que é que as motiva? Não é? Porque isso motiva o empresário às vezes, ou motiva o responsável de recursos humanos, mas e as pessoas? Vamos ouvi-las e vamos lhe dar aquilo que realmente elas reconhecem como elementos de motivação, até porque nós acreditamos, não é, que a motivação é dentro, é interna, portanto tu podes fazer tudo o que quiseres, que se eu não me quiser sentir motivada com alguma coisa eu não vou sentir, porque tem que ser eu a sentir, não é? Também temos alguns workshops que impactam precisamente na questão da cultura do reconhecimento dentro das empresas. Portanto, isto para dizer algumas coisas que a Academia faz e depois temos também 2 grandes cursos que são as nossas meninas de ouro, digamos assim, os nossos meninos de ouro, que são as ferramentas de coaching. De facto, um curso para liderança coaching, não certifica coaches profissionalmente, mas dá acesso a um conjunto de ferramentas e a um conjunto de técnicas também até da PNL e estratégias de inteligência emocional que impactam na liderança da pessoa. E da pessoa nos seus projetos, nos mais diversos projetos de vida pessoal, profissional, etc. E depois um outro que é precisamente o CML, Comunicação, Motivação e Liderança, um percurso também intensivo que dá espelho à pessoa das áreas de oportunidade que ela também tem e pode desenvolver com um plano de ação e com ela reconhecer-se de alguma forma em grupo, não é? Que é um curso de grupo, nas suas competências também sobre os pontos fortes. Isto, academia. Diria eu. Temos uma newsletter para quem quiser, não sei se podia dizer, mas se quiserem, claro, depois disso, se quiserem facultar, a academia. Nós deixamos os links na descrição. Estou a dizer que nós depois deixamos esses links todos na descrição para as pessoas. Ok, porque também normalmente tem sempre algum conteúdo associado e é gratuito e portanto pode ser um elemento importante ou mais um recurso de ajuda para alguém. Uhum. O 3As chama-se 3As porque assenta em 3As, palavras conclusadas para A. Acreditar, atitude, ação. Eu acredito que sem ação não acontece nada, não é? Eu posso muito querer ter uma sementeira do melhor feijão verde, mas se eu não for plantar o feijão verde, se eu não for pôr as caninhas para ele subir, se eu não for regar, se eu não for cuidar, não acontece nada. Portanto, acho que a ação é a palavra forte. Só que às vezes há pessoas que agem muito e mesmo assim não atingem os resultados que querem, porque agem sem atitude.
E o que é atitude? É aquele estado em que tu estás com confiança plena, em que tu sabes o que é que queres, em que tens noção de quais é que são as coisas que fazem a diferença, tens um mindset e um estado emocional que vibra a tua excelência, o teu melhor em cada momento, e não é só, agora vou trabalhar no meu projeto, vou ser excelente, agora vou para aquele lado, já posso ser não sei quantos. Não, isto tem que ser congruente, não é? É 360. E isto significa que tens que acreditar. Se não acreditares também não vai acontecer nada, porque eu acredito, lá está, que acreditar traz as crenças, traz o paradigma, traz onde tu te moves. Então, acreditar é ter tudo em ação. De forma a 3As. O 3As é um Mindset Club vocacionado para ser um recurso e um clube de apoio de mulheres empreendedoras. E, portanto, ele tem vários programas, um programa que está definido e que é o que tem, já fizemos 5 edições, estamos na 5ª edição, está a decorrer agora até um projeto que terminará ali nos inícios de agosto. Uma das formações é, de facto, a construção de um novo paradigma. É através de um percurso de várias estações, cada mulher ir percebendo quem é, que objetivo é que realmente tem, se não duvidasse que era capaz, e, portanto, se acreditasse qual é que é assim, o grande projeto que a moveria, e multiplicar isso por 10 e a partir daí desenhar um plano de ação. E depois construir as crenças necessárias para se colocar nesse caminho e nesse projeto. O que é muito interessante é que normalmente ao final da segunda sessão os feedbacks são incríveis e a única coisa que aconteceu foi a pessoa aceder a que realmente, o que é que realmente quer. A pergunta dá um bocadinho, não é? O que é que tu realmente queres? Não há restrições, não há condições, tu e tu. O que é que tu realmente queres? Apontas para onde? Multiplica por 10. O que é que sentias? Vivi isso, ouvi isso, sente isso e percebe qual é que é esse estado vibracional. A partir daí tu descobres qual é que é a tua linha de sucesso, qual é que é a tua frequência de sucesso. Há pessoas que a frequência de sucesso é a alegria e a paz, há outras que é a leveza e a confiança, há outras que é a gratidão e o amor. Tem a ver com aquilo que tu sentes quando estás no potencial máximo daquilo que estás a querer fazer, não é? E o desafio depois é só isso. Agora vive esse estado 360 dias, ou 365 dias, 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque é aí que tu vais encontrar e alinhar totalmente com essa meta que tu queres atingir e que te faz sentir isso. Depois é construção. E o 3As é muito potenciador. Eu vejo desde a primeira edição assim, pessoas a crescer, a bombar nos seus projetos, a tomar decisões que estavam ali, a irem. O Anthony Robbins diz uma frase que eu gosto muito, não é? Nós na vida temos aquilo que toleramos. E às vezes há, neste caso, mulheres que toleram demasiado tempo uma vida medíocre. Sem qualquer julgamento, é porque sim, é porque não tiveram ainda nunca uma estrutura que lhes permitisse. Não quero tolerar mais isto, seja no trabalho, seja na família, seja na relação, seja não sei do quê, não é? Nas finanças, na saúde, e portanto o 3As que faz é isto, é impactar a vida das mulheres. Neste caso mulheres, se calhar porque eu sou mulher e porque no meu percurso de 25 anos de formadora percebi que ainda existem de facto muita discriminação, não quero entrar muito por aqui, mas é preciso fazer uma discriminação positiva para que elas possam ter cada vez mais o seu afirmar, não é? Também tenho muito carinho pelos homens, também apoio em coaching homens, rapazes, porque acho que eles também têm aqui muitas coisas para trabalhar e para potenciar, mas efetivamente no 3As a linha é muito a mulher. Ok. Nós vamos deixar links na descrição para as pessoas poderem subscrever e verem mais. Há uma área que eu queria, pelo amor de Deus, que eu queria explorar contigo, que é a questão das relações e da família. E eu tenho 2 perguntas aqui para ti. A primeira, vou começar pela da família, e neste caso pela questão de mãe mesmo. Porque uma das coisas que é uma experiência que me acontece várias vezes, estar a falar com pares, amigos, colegas, whatever, da minha idade, e às vezes mais velhos e mais novos no geral. Tu falas bem com toda a gente, portanto. Exato, partilharmos experiências precisamente sobre essa questão de ser filho, basicamente, ou de ser filha. E uma das coisas que eu percebo é que eu tive muita sorte, e já disse isso várias vezes, mas tive muita sorte porque vocês, e neste caso tu como mãe, sempre me deste muito uma liberdade de escolha e de ser, ok? E a minha pergunta para ti era,
o que é que no teu modelo mental justifica essa liberdade para com o filho? Porque, não sei se estou a fazer-me entender, porque aquilo que eu sinto é que há muitos pais que acabam por querer condicionar muito e por várias barreiras. E eu senti que nesta questão, foi raro, não me lembro disso acontecer assim tantas vezes. E ia-te perguntar o que é que para ti como mãe justifica não impor essas barreiras? Olha, eu acho que se tu tiveste sorte com os pais que tens, os teus pais tiveram muita sorte com os filhos que te escolheram. Porque efetivamente eu não sei que milagre é este, Deus saberá, não é? Eu nem podia ter filhos, vê lá tu, e tivemos assim 2 rebentos maravilhosos e eu acho, talvez, pegando aqui, é que isto tem aqui a ver, que está aqui na garganta. São coisas que acontecem. Desculpa. Eu acho que, sabes que houve uma altura quando eu era dirigente dos escoteiros, vamos fazer só agora uma paragem lá atrás, que apanhámos muito jovens. Eu e o João trabalhávamos muito com secções da idade da adolescência, portanto 15, 17, ali a idade de quererem se afirmar, de quererem ter escolhas pessoais, e apanhávamos muitas vezes, e aconteceu, tu me lembravas da minha conversa com o Samuel, uma noite, não sei se a gente dormiu naquela noite, em que ele dizia: eu gostava que tu fosses minha mãe. E eu estava-lhe a dizer: tu não ias gostar que eu fosse tua mãe, porque se eu fosse tua mãe, tu não estavas a falar isto comigo. E a questão é essa, é que às vezes nós com os pais não partilhamos com a abertura da nossa identidade, tudo o que está na nossa cabeça, que partilhamos às vezes com alguém externo. E às vezes eu dizia assim: eu espero que quando eu tiver filhos, que, como eu sei que não vou poder ser sempre eu, que eles encontrem adultos de referência que os ajudem a ter confiança suficiente para partilharem algumas coisas. Esta é uma das ideias que eu acho que é importante. Mas eu acho que por ter trabalhado com tantos jovens durante tanto tempo, e depois também no CIARIA, e depois, enfim, na minha vida de formadora, que eu vou percebendo que, esta frase já é batida, mas é verdade, os filhos não são nossos, não é? E eu também gostei de fazer as minhas coisas. Eu gostei de não ir trabalhar para um banco, eu gostei de ter ido tirar o curso de Economia, perceber que não quero nada daquilo e fazer outras coisas. Eu gostei, sempre que havia quase que um obrigar, e ver alguém obrigar um jovem que tem um talento enorme para outra coisa, mas que o pai ou a mãe não estão a ver, e estarmos a perceber nós como é que está a ser frustrante, a dificuldade, e o quanto ele sofre, porque achar que está a desapontar, além de não estar a satisfazer-se, ainda está a desapontar o pai ou a mãe, tem que lidar com isso, e isto não é nada fácil. Então o meu desafio sempre foi: façam escolhas que vos façam felizes, porque essa é a forma de vocês conseguirem viver melhor, sabendo que eu digo coisas que influenciam coisas, e por isso é que às vezes eu brinco e digo: é para vocês que ficam só com aquilo que vos interessa, porque, e que há dias o Dino Pedras também diz isso numa das nossas formações, não é? Há de haver sempre margem para a culpa ser dos pais, e portanto teres que ir resolver isto com um psicólogo ou não sei o quê, porque mas a minha mãe disse aquilo, ou será que ela esperava ao meu pai, ou não sei quantos, não é? Mas eu acho que talvez por isto tudo, o que eu mais gosto é isto, é que cada um se possa sentir livre para ser feliz. E se a escolha é, a certa altura, eu não sei se podemos falar muito sobre isto ou não, mas tu próprio tiveste necessidade de ir à procura da espiritualidade em diferentes coisas, de perceber isto ou aquilo ou aquilo outro. Eu tive pais com quem eu troquei uma outra vez alguma destas situações, mas tu deixas. Mas eu posso não deixar. O que é que isso pode significar? Tens medo de quê? Tens que prender para quê? Deixa ir. Não é? Às vezes o melhor é realmente ir acompanhando, porque também fiz questão de ir acompanhando, mas deixa fazer percurso, não é? E tu hoje és o grande homem que és porque fizeste os teus percursos. E se calhar alguns eu tive mais medo. Claro. Agora estamos com a filha, né? Está naquela fase das escolhas, das decisões, 12º a acabar e tal. Há coisas que me assustam de alguma maneira, mas eu sei que é preciso que ela faça o caminho. Claro. Às vezes não é fácil. E às vezes continuamos a dizer coisas, pronto, que é só o que é. Ok. A minha última pergunta, antes da pergunta final, tem que ver com, à medida que tu foste respondendo a várias coisas que estão em comum, ou vários pontos que transcendem a área, e uma delas é o pai. E uma das coisas que as pessoas que vos conhecem dizem é que a vossa relação é realmente uma relação diferente. E eu ia perguntar-te, para quem estiver a ouvir, que tenha relações amorosas, quais é que são 2 ou 3 princípios que tu achas que as pessoas deviam praticar mais ou ter mais em conta numa relação? Não numa perspectiva de guru nem nada disso, porque eu sei que tu não gostas de assumir dessa forma,
mas numa perspectiva de alguém que tem uma relação que acabou de admitir que é realmente especial e que é realmente diferente. Quais são 2 ou 3 princípios que tu acreditas que devem fazer parte do dia-a-dia de uma relação, de forma a que a relação em si possa ser o melhor possível? Olha, nós quando começámos a namorar, ao final de um ano, acabámos. E no dia a seguir voltámos. Decidimos que voltávamos, mas fazíamos um estágio. E nessa altura decidimos que criáramos aquilo que a gente ainda hoje chama a plataforma de diálogo. E se eu tivesse que dizer alguma coisa era isso. E esta plataforma de diálogo, para nós, tem que ter 3 dimensões. Para mim tem que ter 3 dimensões. Agora põe bolinha aí no canto exato, bolinha vermelha. Essa plataforma tem 3, é o diálogo a nível da comunicação, é o diálogo ao nível da relação sexual e de intimidade e é o diálogo ao nível da espiritualidade. Portanto, enquanto nós mantivermos a nossa plataforma de diálogo nestas 3 linhas, não há nada que possa ameaçar, nem dificultar, nem complicar a relação em si. Este é o nosso segredo. Portanto, revelámos o segredo. Revelaste o segredo. Agora tens de escrever um livro sobre isso, que é para as pessoas ficarem quem sabe, não há bem. Sim. Okay. Não, mas eu realmente amo imenso o teu pai e sinto-me muito amada por ele e, portanto, é de facto uma relação muito boa. Tivemos muita sorte e construímos essa sorte todos os dias. É verdade. Ok. Mãe, olha, resta-me agradecer-te imenso. Se as pessoas quiserem seguir-te ou falar contigo, qual é que é o melhor caminho para o fazer? Olha, nós em termos profissionais, não é? Estamos nas redes sociais da Academia e também eu tenho como Feliz Margarita Mateus no Facebook ou Margarida Lopes Mateus no Instagram. Podem ser caminhos para aceder mais diretamente. Os contactos também estão lá disponíveis, outros mails e contactos lá válidos, portanto, tudo disponível. Nós pomos esses links todos na descrição. Ok, última pergunta, tu já sabes qual é? É a pergunta que dá nome ao podcast, que é What drives you? O que é que te move? Olha, move-me ajudar pessoas a encontrarem aquilo que as move a elas e a mobilizarem-se para isso. Eu acho que isso é o que me move mais. Como sou tua mãe, agora vamos já fazer uma pergunta, posso? Vou estragar o podcast. E a ti, o que é que realmente te move? É uma boa pergunta. Eu acho que uma das coisas que eu tirei aqui do podcast é a pergunta do que é que tu realmente queres, é uma pergunta que realmente faz a diferença. E que inevitavelmente, na minha perspectiva, está muito ligada a isto, do que é que te move, porque a partir aquilo que te move vai ser uma coisa que tu queres. Claro. E não deixa de ser curioso que ao longo de não sei quantos episódios do podcast eu dou por mim a ouvir respostas que andam sempre à volta da mesma linha, mas de vez em quando há uma ou duas que saem um bocadinho daquilo que é suposto. E no último episódio eu falei um bocadinho sobre isso. O último episódio do podcast foram 5 lições que aprendi nos últimos episódios. E houve uma altura em que eu entrevistei o Ryan, que foi um ex-engenheiro na Apple, designer aliás na Apple, e ele partilhou que aquilo que o move é o equilíbrio entre a questão profissional e a questão pessoal. E eu acho que neste momento, porque também acho que é uma coisa que vai transitando um bocadinho, mas acho que neste momento é isso que me move. Se tivesse que dizer só uma coisa, acho que aquilo que me move, e a resposta é mais comum de todas, mas acho que é um bocadinho a questão da felicidade e de procurar um estado de felicidade. Mas neste momento acho que é qualquer coisa como o equilíbrio. E pronto. Com esta nota terminamos o nosso podcast. Agradecer-te imenso por ter estado presente e por esta Obrigada, filha, obrigada. A todos os que nos estiverem a seguir, já sabem, podem seguir a Margarida, os links estão na descrição, não só para ela, mas também para a Academia e para o projeto dos 3As. Podem também subscrever o podcast na vossa plataforma de podcast favoritas, deixar um gosto, partilhar, que nós agradecemos. Sem mais demoras, obrigado e até para a semana. Obrigado mais uma vez, mãe, e até breve. Obrigada.